Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 34. Eu lerei os primeiros versículos, depois, irmãos, poderão e deverão meditar em todo o Salmo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Meus irmãos, esse salmo é um salmo de Davi, quando ele muda o comportamento diante de Abimeleque, o sacerdote, que o mandou embora e ele partiu. Essa história você vai encontrar em 1 Samuel, capítulo 21. Foi a gratidão de Davi que o fez compor esse salmo, como reconhecimento da bondade do Senhor, por ter lhe dado livramento quando ele não merecia. Ele não aborda nenhum dos incidentes aqui no Salmo, mas fixa só no grande fator de ter sido ouvido por Deus no momento de perigo. Nós iremos fazer aqui 6 destaques nesse Salmo, distribuindo o Salmo todo, contemplando todo o Salmo. Em primeiro lugar, ele começa o Salmo afirmando que louvará o Senhor para sempre, está no versículo 1 e 2. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Ou seja, por essas expressões aqui nesses textos, nós podemos imaginar o quão grato Davi estava, o quão grato esse salmista Davi estava por ter encontrado no Senhor livramento, por ter sido atendido pelo Senhor. Em seguida, ou seja, em segundo lugar, ele expressa a razão da sua gratidão ao Senhor, porque ele clamou e o Senhor o atendeu. Vejamos versículos 4 e 6. Busquei o Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ou seja, o Senhor não apenas o livra das tribulações, mas também dos temores. Isso significa que ele foi alimentado aqui na sua confiança em Deus, ou seja, esse momento de tribulação gerou também um aprendizado. Em terceiro lugar, ele expressa o que acontece com os que confiam no Senhor. Assim como o Senhor o atendeu, atenderá também aqueles que confiarem no Senhor. Antes, porém, ele apresenta aqui quem são esses que serão atendidos pelo Senhor. Se não vejamos, os que o temem, ou aqueles que têm um relacionamento com o Senhor, está no verso 7. Os que o buscam, verso 10. Os justos, versículo 15, 17 e 19. Os que têm o coração quebrantado, verso 18. Os que são seus servos, verso 22. E ainda no verso 22, aqueles que confiam no Senhor. Ou seja, o que acontece com aqueles que confiam no Senhor? E ele passa a expressar aqui e mostrar. Primeiro, ele livra de todas as suas aflições e temores. O Senhor é quem livra o salmista e aqueles que nele creem das aflições e dos temores. E mais, os olhos e os ouvidos do Senhor estão abertos para atendê-los. Terceiro, o Senhor está perto para salvá-los ou salvar os justos. E aqui, na sequência, ele vai mostrar que os justos são aqueles que têm o coração quebrantado e o espírito contrito. Quarto lugar, ele preserva-lhes os ossos, ou seja, não permitirá que o seu povo se torne objeto de vergonha, como aconteceu com Jesus Cristo, lá em João 19, que o Senhor não permitiu que os seus ossos fossem quebrados. E em quinto e último lugar, os que nele confiam não serão condenados, ou seja, ele vai falar aqui da redenção em vários sentidos, aqui e na eternidade. Nós sabemos que a redenção que nós encontramos hoje só em Cristo Jesus, quando nele cremos. Em quarto lugar, aqui o que podemos aprender deste salmo é que ele faz agora um apelo
para que confiem no Senhor, aqueles que são seus servos, aqueles que temem ao Senhor devem confiar no Senhor, como ele confiou e foi atendido, e foi abençoado, contemplado pelo Senhor. Então, resultado da sua experiência pessoal com o Senhor, o salmista agora convoca outros a obterem também essa experiência. Se não vejamos, ele diz, contemple-o e não sofrerão vexame, ou seja, busque ao Senhor e vocês não serão envergonhados. Ninguém que clama ao Senhor, que busca ao Senhor, que confia no Senhor, será desapontado. Esse é o estímulo que ele está dando para que confiemos no Senhor. E mais, provai-o e verão o quanto o Senhor é bom. Um convite a ter experiência com o Senhor. Provem do Senhor e verão o quanto ele é bom. Terceiro, será bem-aventurado que nele se refugiam. Felizes, mais do que felizes, são aqueles que depositam a sua confiança e se refugiam no Senhor. Quarto, temei-o e bem nenhum lhes faltará. Ou seja, os que confiam no Senhor não terão falta nenhuma das coisas que o Senhor prometeu e tem guardado para aqueles que o buscam, o amam. Em quinto lugar, ele convida os outros a louvarem ao Senhor com ele. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ou seja, pelo livramento que o Senhor proporcionou a ele, ele então convida aqueles que confiam no Senhor a se alegrarem com ele e a exaltarem o nome do Senhor. E no final do Salmo, nós vemos aqui que ele fala sobre a realidade do ímpio. Durante todo o Salmo, ele estabelece um contraste, entre os que confiam no Senhor e os ímpios. E aqui ele destaca os versículos 16 e 21. Mas aqui ele vai falar então o que acontece com aqueles que desprezam o Senhor. Ele diz, o rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. E mais, o infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O homem mau, aquele que não teme ao Senhor, sofre um checkmate aqui, na vida aqui, e serão esquecidos na morte. Ou seja, os que não creem no Senhor sofrerão aqui e na eternidade. Mas graças a Deus, porque em Cristo nós encontramos alívio para a nossa aflição aqui. Porque Ele nos garante, e nós também sabemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão em Cristo Jesus. E nos livra também da aflição do porvir, pela certeza da salvação que nós alcançamos dele. Como está em João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus pagou o preço da nossa redenção, da nossa justificação e da nossa salvação. Louvado seja o Senhor por isso. Na nossa conclusão, eu quero iniciar chamando a sua atenção para o versículo 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Os humildes ouvirão e se alegrarão. É dever do crente relatar sua experiência com Deus para a edificação de outras pessoas. Davi, em vista do perigo que havia passado e o Senhor o salvou, ele capricha aqui na composição deste salmo. Curiosamente, irmãos, ele escreve este salmo aqui seguindo as letras do alfabeto hebraico. Ou seja, ele caprichou na composição deste salmo. Isso nos traz uma grande lição. É bom guardarmos bem vivo na nossa memória os atos de graça e misericórdia do Senhor para conosco, porque Deus merece o nosso melhor, ou o melhor da nossa arte criativa. E por fim, por tudo que vimos aqui, irmãos, aprendendo com Davi nesse salmo, não desfaleçam, continue esperando e crendo no Senhor, no momento de dificuldade e de aflição. Ele experimentou da bondade do Senhor, dos feitos do Senhor, do socorro do Senhor no momento de tribulação. E nós devemos ser estimulados também a confiar no Senhor, seja em que circunstância estejamos passando por dificuldades.
Que o Senhor aplique, então, esta mensagem ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.